MSC Total. Está recebendo aqui no estúdio o professor Luciano Henrique Pinto, né, doutor em Saúde e Meio Ambiente, professor de Medicina da Univille, para falar sobre Janeiro Seco. Janeiro Seco é uma campanha que começou no Reino Unido, chega ao Brasil enfatizando os benefícios de frear o consumo de álcool para o organismo e para as relações sociais. E o que mais, professor Luciano? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, bom 20 ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo um pouco do que eu sei a respeito do assunto e dessa temática que eu considero muito importante, que é a questão envolvendo, né, o consumo de bebidas alcoólicas. Então, bem como você disse, né, é uma campanha que começou no Reino Unido em 2013 com o intuito de trazer uma reflexão sobre o consumo do álcool. Isso por quê? Porque além da questão da doença alcoolismo, né, que a gente já conhece, né, e muitas pessoas devem conhecer, né, alguma pessoa cometida por essa doença, o álcool também, né, o seu consumo pode ser moderado, até um pouco exagerado. Para as pessoas que não têm, né, essa doença, trazem grandes malefícios, né, para a saúde física e mental. E pensando, né, nessas consequências e no consumo, né, de álcool que se torna cada vez mais prevalente e comum, principalmente entre os jovens, é que se pensou então em uma forma de trazer essa reflexão. Até porque, né, se a pessoa é alcoolista ou não, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar os problemas que o álcool pode trazer para ela. Porque às vezes só enxerga os benefícios, né, numa vida social, no alívio de um estresse. E o objetivo da campanha não era de um caráter discriminatório, mas sim reflexivo. Como está sendo o consumo de álcool na minha vida? O que isso tem impactado? Será que eu sou um alcoolista? Será que, né, mesmo não sendo, né, isso tem trazido algum prejuízo na minha saúde física, no controle de certas doenças metabólicas ou cardiovasculares, né? Então essa é a ideia. Então esse Janeiro Seco, né, que vem numa data estratégica que é pós festas de fim de ano e antes do carnaval, que são períodos, né, de bastante consumo de bebida alcoólica, tem esse objetivo. Vamos refletir como está sendo o consumo de álcool na minha vida e que impacto isso vem tendo na minha vida. Pois é, a gente fala de relações sociais, estava falando com o Israel no jornal da CBN, também aumento de violência, né? E também consequências no trânsito, né? Sim, sim. Tem uma pesquisa que aponta as principais causas de morte no mundo. Em primeiro lugar, doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, câncer, né, daqueles mais agressivos. Em terceiro lugar, não é uma doença em si, mas é o consumo de álcool. Por quê? Porque o álcool atrapalha o tratamento que a pessoa tem que fazer. O álcool está envolvido em mortes, né, por homicídio, né, violência doméstica, entre outras. E o álcool também está envolvido na questão do acidente de trânsito, né? Então, assim, numa visão simplória assim, né, ou a gente vai morrer em função de problemas do coração, ou de ter uma doença grave como um câncer, ou ser vitimado de uma forma direta ou indireta pelo consumo de álcool. E há uma preocupação muito grande atualmente com relação a isso, apesar de termos dados, né, que a juventude vem consumindo menos álcool, mas aqueles que consomem estão consumindo de uma forma cada vez maior. E isso tem tornado cada vez, né, mais preocupante, né, para a sociedade como um todo, porque os jovens que estão consumindo de uma forma excessiva e cada vez mais irresponsável. Eu tinha lido justamente o contrário. Geração Z é uma geração que não gosta de ir a barzinho, né, no tradicional rolê do final de semana, e que não consome cerveja. E a matéria é justamente sobre isso, né, sobre o alerta que a geração Z está dando para as cervejarias. Sim, sim, não, isso está certo. O que você comentou está certo. A nova geração realmente, né, os millennials, eles têm uma tendência de consumir menos álcool e se dedicar mais ao cuidado da saúde. Mas o que a gente tem que estar atento é que isso não é uma coisa geral. Nós temos ainda as pessoas que têm propensão a ser alcoólicos, né, que tá no gene, né, serão alcoolistas. Isso aí, independente, né, da mudança, quando experimentarem, eles vão ter, né, uma fragilidade frente ao consumo do álcool. E temos também o caso, né, de uma parcela da juventude muito susceptível aos problemas de saúde mental que nós temos, porque hoje a gente vive uma sociedade muito rápida, muito estressante, e boa parte, uma parte considerável, não se enquadra nesse panorama geral, né, de academia, menos consumo de bebida. Estão tentando combater a sua ansiedade com o consumo aumentado de álcool.
Então nós temos, né, cenários distintos, né? Felizmente, temos esse movimento de redução do consumo de álcool por parte dos jovens, mas aqueles que ainda persistem, né, poderão se tornar alcoólicos talvez sem apoio e talvez, né, um transtorno mental que deveria ser tratado com um psiquiatra acaba, né, sendo tratado com um álcool, né, que vai trazer prejuízo ao longo da vida desse jovem, né, para sempre. A gente percebeu uma preocupação pública com esse assunto há alguns anos, quando eu começo, até mesmo em comerciais, ou muito, vem já aquela legenda sempre proibido para menores. Tem uma preocupação do Ministério da Saúde, mas em termos de política pública, e aí até trazendo para algo mais local, em Joinville, né? Como que poderia ser abordado isso? Porque a gente percebe uma oferta muito grande de bebidas alcoólicas, de muitos espaços de lazer, atrelados à bebida alcoólica, então você está enraizado na cultura. Como a cidade poderia se programar, ou se planejar, ou estar mais atenta para esse assunto, ao que ela oferta e o que tem impacto na vida dessas pessoas que acabam adquirindo essa doença? O primeiro passo é reconhecer que o problema existe, né? Nós tivemos alguns avanços, né, principalmente na questão do cigarro, né, em relação à propaganda, e a bebida alcoólica também, né? Você teve um controle maior, principalmente, né, nos que são jovens abaixo de 18 anos, né, com relação ao consumo. Historicamente, a gente observa isso, né, que depois que houve as restrições de propaganda, houve sim uma queda, né, nas pessoas abaixo de 18 anos consumindo álcool. E também legislações mais rígidas com relação a isso. E isso, né, paralelo com o cigarro, né? Então, antigamente nós tínhamos propaganda de cigarro que eram coisas, né, absurdas, né? Propaganda de cerveja também, quem tem mais idade recorda que eram umas propagandas muito apelativas, né? Que não condizia com a questão do uso cuidadoso que tem que se ter, né? Com uma questão bem recreativa do álcool e não, né, ir por um lado, né, de uma doença. Então, o que acontece? Os dias atuais, né, o problema está na internet, né? Então, assim, não existe regulamentação da propaganda na internet. Então, os jovens, né, estão tendo acesso a informações sobre consumo de bebida de uma forma não controlada, como a lei, né, exige, com uma questão de exaltando, né, a questão recreativa do álcool, sem pensar nessa responsabilidade. E não só, e também o cigarro acaba sendo afetado por isso, né? Hoje nós temos aí o consumo dos vapes, cigarros eletrônicos, né? Que não existe propaganda oficial, né, nas televisões, né? Mas pela internet é disseminado o tempo todo, pelo YouTube é disseminado o tempo todo. Então, em termos assim, né, de ações que podem ser feitas aqui no município, né? Eu penso que é um fomento à questão educativa nas escolas. Nós temos que conversar com os jovens, né, e mostrar para eles, né, que existe um outro lado, além do que eles estão tendo acesso agora pela internet. Campanhas educativas, né, mais intensas, né, principalmente nos bares, com relação, né, à direção, né, os riscos que existem. E também, né, medidas de fiscalização mais intensas, né? Então, se vender bebida para jovem ou não ter, né, o que a legislação exige para o consumo de bebida alcoólica, né, os cuidados necessários, uma punição severa tem que vir, né? O que aconteceu foi um pouco disso, né? A gente deu teve um descuido porque as coisas melhoraram, né, e a internet chegou e balançou isso. Professor Luciano, alcoolista e alcoólatra são a mesma coisa, né? E o que caracteriza, né, o alcoólatra ou o alcoolista? Sim, o alcoólatra é o termo antigo utilizado, né? Ele foi suspenso por quê? Porque o sufixo tra é de admiração. Então você falou idólatra, você tem uma idolatria por alguém, você admira. E no caso do álcool, né, entende-se que não é mais uma admiração ou algo bom, né? É algo ruim. Então o termo mudou, né, no início do século de alcoólatra para alcoólico, né, que é aquele que consome o álcool. E é assim, é uma condição clínica difícil, né, de ser diagnosticada, porque depende muito da pessoa aceitar a sua condição. Porque a gente precisa, isso envolve as campanhas, né, com o setor público, de educar as pessoas, principalmente as crianças, né, que você tem praticamente dois tipos de consumo de álcool, né? Você tem um uso recreativo, que a maioria das pessoas fazem, né, para se divertir, para dar uma relaxada, né, conversar de uma forma mais descontraída, né, que pessoas simplesmente utilizam isso no momento de lazer. É algo recreativo. E a questão do alcoólico, né, o antigo alcoólatra, o que acontece? Ele talvez inicia pelo uso recreativo, mas acaba sendo uma forma de um tratamento, entre aspas,
para questões de transtornos mentais que ele apresenta, como ansiedade principalmente, e também questão, né, de depressão. Então, o que acontece com um jovem, por exemplo, né, que tem essa predisposição, né, a ser alcoolista, né? Ele tem um transtorno de ansiedade, né? Ao invés de ser da família, né, reconhecer, ou a escola, né, dar uma atenção à família, com comportamento diferenciado daquele jovem, ele não recebe um tratamento adequado, conhece o álcool, conhece um efeito de ter, né, uma supressão da sua ansiedade ou da sua depressão, e, independente do momento de recreação, ele quer consumir também. Então, tem um dia difícil no trabalho, né? Você não vai fazer uso recreativo numa segunda-feira pós-trabalho, pós-estresse, né? Então, vai aliviar o sintoma que você tem que está te causando aquela angústia, né? E gera um certo benefício, um certo ponto, porque realmente ele tem um certo efeito ansiolítico. Mas a questão é que ele não é medicamento, então ele não tem uma dose, ele não tem controle, né? E a pessoa vai tentando, vai usando, chega um ponto que o organismo cria uma certa resistência, ele vai usando mais, e quando ele percebe, né, para encontrar a paz que ele precisa, né, que é o controlar a sua ansiedade, né, já está tudo, né, revirado na sua própria vida, né? Então, há uma necessidade também, né, de fazer campanhas para que jovens reconheçam esses sintomas de ansiedade e tenham um tratamento adequado, com o psiquiatra, com as medicações, né, que são seguras para isso, para evitar que esse jovem, né, caia nessa situação de só encontrar alívio para aquilo que ele sente no álcool. O Janeiro Seco, além de colocar esse assunto em discussão, tem alguma ação programada? Estamos ainda numa fase meio tímida, assim, né, mas está tendo divulgação, né, nos sites principalmente do governo, né, está tendo alguns movimentos, né, para conscientizar com relação a isso, né, e é muito recente ainda no nosso país, né, então a gente pretende fazer, né, principalmente a universidade, né, vai abraçar essa causa também, fazer alguns movimentos junto com os estudantes da área da saúde, para divulgar isso, né, não somente no mês de janeiro, mas em todos os meses também, porque é um problema que acomete o ano todo, né. Como eu falei no início, né, janeiro é um mês estratégico, porque está entre dois períodos festivos, né, e leva uma boa reflexão a respeito disso. Mas, né, a ideia, principalmente, né, nos projetos que eu conduzo na universidade, é trazer essa temática mais próxima, né, nas escolas do ensino médio, né, para a gente evitar que aquele jovem que tem um transtorno de ansiedade, né, encontre refúgio no álcool e se torne um alcoolista e perca a sua vida, né, e que tenha a consciência necessária, ele e a família dele, né, que o tratamento, né, que esse uso abusivo já desde cedo com álcool, né, é um sintoma de algo que não está bem na sua saúde mental e que ele, então, tem um encaminhamento correto, um tratamento correto. Certo. A gente agradece a presença do professor Luciano Henrique Pinto, conversando conosco a respeito do Janeiro Seco. Professor, muito obrigado pela visita. Eu agradeço a oportunidade, né, e, sim, podemos, né, festejar, podemos aproveitar, mas sempre observar o que o álcool está fazendo na nossa vida. Se está atrapalhando o mínimo que for, a gente tem que refletir e pensar, né, se vale a pena ou se tem que buscar ajuda, né, de um profissional para lidar com ansiedade ou outros problemas que a gente tem. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Professor Luciano com a gente. Deixa eu chamar a Grazi.